Obrigada porque o Senhor nos leva a um lugar de conexões, um lugar onde nós somos ativados. Pai, eu oro sobre cada uma das minhas irmãs nessa noite. Senhor, tudo aquilo que nós já vivemos aqui através do louvor, todas as palavras que foram liberadas, cada oração, cada testemunho. Pai, nós já poderíamos ir embora porque nós sabemos que o Senhor está fazendo. Pai, nós já poderíamos ir para nossas casas, porque a Tua presença nesse lugar ela é real. E quando nós nos reunimos, Pai, são tantos testemunhos daquilo que o Senhor está fazendo. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom. Obrigada porque a Tua misericórdia nos alcança. Pai, eu oro pelas minhas irmãs para que o coração delas estejam no Senhor. Eu oro, Pai, para que cada processo que elas estão passando não as mate, mas as incentive. Pai, ativa mesmo as Tuas filhas, para que cada processo que elas estão passando seja como um degrau, onde elas vão olhar e vão dizer: eu achei que era a minha morte, mas foi o sopro necessário para ter vida. Eu achei que eu ia morrer e tinha fôlego no fundo do poço. Eu achei que era o meu fim e o Senhor chegou e trouxe vida. Espírito Santo, obrigada porque quando nós achamos que não tem solução, o Senhor chega. Obrigada porque quando nós olhamos e falamos: eu não sei mais o que fazer, o Senhor vem com a solução, com a provisão. Pai, quantas vezes nós olhamos depois de passar e falamos como o processo foi necessário. Obrigada, Senhor. Hoje eu quero te agradecer porque o Senhor não nos isenta de dor, mas o Senhor passa cada uma delas conosco. Obrigada, Pai, pela Tua presença. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Você pode se assentar no seu lugar. Gente, estou feliz demais. Estou feliz que eu posso ficar lá na mídia. Vocês viram o batalhão de mulheres que tem aqui nessa igreja? Eu estava lá na mídia, lá atrás, falei: Senhor, obrigado, Jesus, obrigado que o Senhor está levantando um exército de mulheres maravilhosas nessa igreja. O Senhor tem levantado um exército de mulheres poderosas, ousadas, cada uma na sua essência. Eu amo isso, porque nós somos um corpo, cada uma de um jeito, ninguém precisa ser a cópia de ninguém. Vocês não precisam ser parecidas comigo, porque o Senhor quer usar vocês do jeito que vocês são. Você vê a Elisa, irmão, se você não está entendendo, dá glória a Deus, amém, recebe. Eu amo. Aí vem a Lília, calminha, bonitinha, gente, ela falando aqui, então, porque não sabe falar no microfone, imagina. Aí você olha para cada uma delas e eu amo ver isso que o Senhor faz. Há 3 anos, daqui a pouco nós vamos fazer 3 anos. Glória a Deus. Há 3 anos atrás a gente olhava para cá e falava assim: meu Deus, o que o Senhor vai fazer? E a gente vê o que o Senhor está fazendo. Cada testemunho, cada mulher que está sendo ativada, cada família que está sendo ativada aqui. Eu sou muito feliz por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. E eu queria liberar uma palavra para mim, para você. Quando eu estava orando ao Senhor sobre esse culto, foi muito claro que a gente foi para uma conferência essa semana. E no domingo, quando acabou os cultos aqui na igreja, eu fui para casa. E o Neto, ele sempre tem um tempo de um cochilo que ele dá até o horário da live das 3 horas da manhã. Quem está aí 3 horas da manhã orando, glória a Deus. Gente, é só os fortes, viu? Tem dia que eu falo assim: me dá um chute aí para ver se eu acordo, porque tem hora que não vai não. Fala: Senhor, me ajuda, Pai. Aí já teve dias de estar tão cansado que quando o Neto entra de volta no quarto eu falo: já acabou? Ele faz: tu não estava assistindo, né? Porque a gente fica cansado, mas nós estamos ali entregando tudo. E aí, nesse tempo dele dar ali esse cochilo, no domingo o Senhor falou comigo assim, eu falei: Deus, eu ainda não estou entendendo o que o Senhor quer nesse culto, mas eu sei que tem algo. Então me fala o que o Senhor tem para essa sexta-feira. O que o Senhor tem para cada uma dessas mulheres, o que o Senhor tem para mim. E parecia que ele estava sentado do meu lado ali no sofá e falou assim: pega aí o teu computador e anota. Vou te falar tudo. Sabe o que é da decoração a tudo?
Até o final desse culto, ele foi dizendo, você vai fazer isso, 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 isso. E, gente, foi o culto que a gente menos programou uma decoração, mas se você for lá no final, dentro da salinha, vai ter uma decoração que foi totalmente pensada para esse momento. E eu queria que cada uma de vocês, antes de ir embora, vocês tirassem uma foto para deixar registrado esse dia na minha e na sua vida. Como o dia que você aprendeu a superar o processo, superando, vivendo. Você vai pegar essa foto, você vai guardar ela e dizer assim, esse dia vai ficar marcado na minha história, porque eu saí dali ativada, sabendo, o Senhor está fazendo, assim como Ele fez na vida da Mari, na vida da Natália, da Silvia, assim como Ele está fazendo na vida das irmãs lá na igreja, Ele vai fazer na minha vida também. Eu quero que você olhe para essa foto que você vai tirar hoje e vai dizer assim, Senhor, obrigado pelo processo, porque Ele está me fazendo mais forte. O processo, ele é totalmente necessário. E aí eu fui pensando sobre isso, e aí eu estava falando com a Silvia, eu falei, como eu amo falar, gente, de superação. Quem aqui nunca superou nada? Meu irmão, nem que você tenha superado um ex-namorado perturbado que apareceu na sua vida, mas você superou alguma coisa. Mas alguma coisa nessa vida você superou. Quantas pessoas superam uma depressão, uma crise de ansiedade? Quantas pessoas superam coisas tão terríveis, uma perda? Quantas pessoas superam situações difíceis que a gente passa, que a gente fala assim, como é que eu vou passar isso aqui agora? Eu acho que eu vou morrer, não vou dar conta disso aqui. Então hoje eu quero falar com vocês sobre superando o processo. Superando. Porque nós ainda estamos superando, amém? E deixa eu te falar, o processo não acaba nunca. Ele só vai acabar quando Jesus voltar. Só vai acabar porque lá no céu vai ser tudo perfeito. Lá no céu não tem processo. Nós estamos passando pelo processo para chegar lá no céu. Amém? E aqui nós vamos sendo aperfeiçoadas, cada dia mais parecidas com Jesus. Eu acredito que não só a minha vida, mas eu acredito que a sua também. Quando você olha no espelho, você fala, eu estou cada dia mais parecida com Jesus. Se você se olha no espelho e você ainda não se vê cada dia melhor, cada dia mais parecida com Jesus, eu preciso te dizer, hoje você precisa começar o processo, porque você ainda não está nele. Porque o processo, ele precisa te fazer cada dia mais parecida com Jesus. É quando alguém dava um tapa na sua cara, você, dava 3. Hoje você fala assim, tá tudo bem. Tá tudo lindo. É quando alguém tira a tua paz e você fala assim, foi o tempo que eu queria ter razão, agora eu só quero ter paz. Aí você fala assim, menina, eu tô superando. Porque se fosse uns dias atrás, eu quebrava a cara desse abençoado. Mas a gente se vê superando, a gente vê crescendo, a gente olha, eu olho para mim e falo assim, esses dias a gente estava conversando lá em casa, eu falei assim, amor, você tem noção quanto que a gente cresceu? O Neto fez assim, minha irmã, tu é outra. Aí eu falei, tu também, viu, bichinho? Aí ele falou assim, Sam, tu é outra pessoa. Quando a gente vai fazer curso de noivos, aí eu vejo uma doidinha e falo assim, irmã, fica quieta que eu era doidinha desse jeito. Porque eu era assim. Aí a pessoa olha e fala assim, mas como que você era assim? E você hoje é desse jeito? Pois Deus vai fazer na tua vida também. Sabe por quê? Porque a nossa loucura não é o que Deus tem, não, irmão. Todo mundo pode ser transformado aos pés da cruz. Não tem temperamento, não tem gênio, não tem nada que Jesus não possa transformar. Então nós estamos no processo. Nós estamos superando o processo. E se eu fosse falar com vocês sobre várias mulheres na Bíblia que superaram? Eu poderia falar sobre Ana, que transformou dor em oração. Quantas de nós já passamos por momentos que a gente nem canta, a gente nem toca nada, irmão, mas no chuveiro nós fizemos uma canção do que nós estávamos passando. Eu já fiz. Não toco, nem tenho coragem de mostrar para meu marido a música. Mas é minha. Quantas de nós já fizemos da nossa dor uma oração? Quantas de nós já pegamos um diário e escrevemos lá o que a gente estava passando, sabendo que um dia nós vamos ler e vai dizer, eu superei. Olha isso aqui. Esses últimos dias eu estava olhando o meu notes e aquela mania que a gente tem no começo do ano de colocar todas as nossas metas, os nossos objetivos para o ano. E quando eu comecei a olhar quais eram as minhas metas para 2025,
A primeira coisa que tinha era a salvação e a libertação do meu irmão, a salvação e a libertação do meu pai. E foram colocando, eu coloquei tantas outras coisas que eu estava vivendo elas já. Mas eu não conseguia tirar a primeira porque eu perdi o meu irmão. Mas aí eu olhei para minha mãe e falei assim: mãe, eu estou vivendo a primeira coisa que eu coloquei no meu notes. Porque ele foi salvo. Então eu estou vivendo o que eu coloquei. Mas quantas de nós pegamos o nosso diário, pegamos o nosso notes e colocamos como oração, como pedidos, o que aquilo naquele momento a gente está sofrendo tanto, o que está doendo tanto. Então Ana transforma o seu momento de dor numa oração que hoje a gente olha ela e é tão linda e tão maravilhosa. E quantas mulheres hoje usam essa oração? Eu poderia falar para vocês sobre Sara, a mulher que esperou a promessa. Eu poderia falar sobre a mulher do fluxo de sangue, que enfrentou barreiras, superou limites para alcançar a sua cura. Foi persistente. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre Ruth. Quem aqui conhece a história de Ruth? Eu amo a história de Ruth. E se você puder abrir sua Bíblia comigo em Ruth, capítulo 1. Eu, resumindo para vocês, eu amo a história de Ruth quando ela tem todos os motivos do mundo para falar assim: eu agora não tenho mais nada a ver com essa família. Eu perdi tudo. Eu agora poderia me desligar dessa família, agora eu posso viver a minha vida, Noemi vai viver a vida dela. Ruth não diz isso. E a gente vai ver aqui. A Bíblia fala que na época em que os juízes lideravam, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá foi viver com a sua mulher e com seus 2 filhos por algum tempo nas terras de Moabe. O homem se chamava Elimeleque e a sua mulher Noemi. Os seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e passaram a viver ali. Elimeleque, marido de Noemi, morreu e ela ficou com os 2 filhos. Estes se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem vivido lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sem os 2 filhos e sem o marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as 2 noras para a sua terra. Assim, ela partiu com as 2 noras do lugar onde morava e juntas empreenderam o caminho rumo à terra de Judá. Então, Noemi disse às suas noras: vão, retorne cada uma de vocês para a casa da sua mãe. Que o Senhor seja bondoso com vocês, como foram bondosas cada qual com seu marido e comigo. O Senhor conceda que cada uma encontre segurança no lar de outro marido. Em seguida, deu-lhes um beijo de despedida. Elas, no entanto, começaram a chorar alto e lhe disseram: não, voltaremos com a senhora para junto do seu povo. Noemi, porém, disse: voltem, minhas filhas, por que viriam comigo? Acham que eu ainda poderia ter filhos que pudessem se casar com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora. Estou velha demais para ter outro marido. Mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz um filho, vocês esperariam até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, porque a mão do Senhor voltou-se contra mim. Novamente começaram a chorar alto. Depois, Orfa deu um beijo de despedida na sogra, mas Ruth, você pode repetir comigo? Mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, a sua concunhada está voltando para o povo e para os deuses dela. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo para que te abandone e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde repousares, ali repousarei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei. E ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Eu quero parar aqui e eu acho incrível isso que eu falei já aqui para vocês, que Ruth poderia ter feito qualquer outra escolha da vida dela. Ruth estava liberada de uma família que ela não precisava mais ficar ali agora com a sogra. E, gente, vou te falar, hein? Ruth amava a sogra dela, não amava, não? Então, se você não ama a sua sogra, irmão, começa a orar aí em nome de Jesus, que você vai amar a sua sogra igual Ruth ama a Noemi, amém? O amém diminuiu.
Eu acho que não tá bom não o negócio. Vocês já amam, né? Então dá um amém maior aí, dá glória a Deus. Você tem que dar glória a Deus pela vida da sua sogra, porque se não fosse ela, você não teria seu marido lindo e maravilhoso. Começa a olhar para ela diferente, fala assim, essa abençoada que me deu meu marido, ô glória. Então, gente, a primeira coisa que eu quero falar com vocês sobre essa história de Ruth, sobre essa persistência de Ruth, sobre essa decisão de permanecer, é que o processo nunca é o fim. O processo nunca é o fim. Muitas vezes o processo parece o fim da história, mas na verdade é o meio do caminho onde Deus nos transforma. O processo é só o lugar onde Deus nos encontra. Encontra ali a Natália no secreto, só os cacos. Encontra a Mari ali no hospital, cheio de exames. Encontra eu e você em tantos outros lugares. Ali é o lugar onde a gente está só o caco. Onde a gente fala assim, agora esse lugar aqui é o meu fim. Na verdade, não é o fim. É o meio que Deus vai encontrar a mim e a você. Amém? Então, Ruth começa a sua jornada no Vale de Dor. Imagina, perdeu o marido. Perdeu lá a segurança. E mesmo assim, Ruth decide não desistir. E ela ainda diz assim, não insista comigo para que eu vá. Eu quero ficar aqui. Ruth escolhe permanecer nesse lugar. Ruth escolhe. Às vezes Deus nos chama a permanecer, mesmo quando tudo dentro de nós nos manda fugir. Mesmo quando dentro de mim e de você, todas as circunstâncias, os pensamentos, os conselhos são, foge daí, sai desse lugar, você não precisa mais estar nesse lugar. O meu posicionamento e o seu deve ser o mesmo que Ruth fez. Não. Não insista para que eu saia, porque eu não vou arredar o meu pé daqui. Eu não saio daqui. Eu vou ficar aqui até o fim. Irmão, eu tenho algo para te dizer. Quando você orou para chegar aqui nesse lugar, quando você orou para morar nessa cidade, quando você orou pedindo a Deus um direcionamento, Ele deu? Agora você está orando pedindo a Ele outro direcionamento, Ele deu? Se Ele não deu, o direcionamento está dado, continua com o primeiro. Não fica tentando insistir ou abrir portas que Deus não mandou você ir. Se Deus não está dando outro direcionamento, é porque você precisa permanecer no primeiro. Se Deus não mudou a rota, se Deus não mandou sair, se Deus não mudou mover, irmão, permanece. O problema é que a gente quer toda hora tá mudando. A gente quer toda hora, estou cansado disso aqui. Eu estou cansado de ir para a igreja toda quarta, todo domingo, não tem uma coisa nova. Não, mais um culto de mulheres. Tem gente que a gente fala assim, gente, dia tal vai ter shine. De novo? Não vem, bênção. Deixa que a gente que gosta vem. De novo. Gente está querendo uma coisa nova, pois levanta a mão e fala assim, eu quero ser voluntário e quero criar um ministério novo. No lugar de ser aqui reclama, fala assim, ei, eu quero fazer um movimento novo com as mulheres, pastora. Então, às vezes Deus nos chama a permanecer, mesmo quando tudo dentro de nós está dizendo, foge desse lugar. Sai desse lugar. Você não precisa estar mais aí. Só que eu preciso te dizer algo. O processo é o campo onde a fidelidade floresce. Porque quando você decide ficar, você decide ser fiel, você floresce. Então eu e você, nós precisamos decidir ficar no lugar onde Deus quer. Porque Deus tem um lugar para mim, Deus tem um lugar para você, irmão. Mas Deus não vai ficar por mim e por você. Deus não vai permanecer no processo por você. Você precisa escolher, eu quero ficar nesse lugar. E a segunda coisa que eu quero falar é que o processo revela quem somos. Pense como o processo revela o que está dentro. Ruth não tinha promessa direta, não era israelita, não tinha garantias, mas escolheu seguir Noemi e confiar no Deus dela. No meio da dor, Ruth se manteve firme, não por causa do que via, mas por causa do que cria. Eu não me movo pelo que eu vejo. Eu me movo pelo que eu creio. Se você até hoje está tentando se mover pelo que você vê ou pelo que você sente, está aí o resultado que vai dar.
Porque nós nos movemos por aquilo que nós cremos. Nós nos movemos pela palavra liberada. Nós nos movemos por aquilo que o Senhor falou que nós iríamos viver. Eu não me movo pelo meu sentimento ou pela minha vista. E aí, Ruth 2, versículo 3 diz assim: Ruth foi e chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos segadores, e por casualidade, que não existe casualidade, né? A bendita Jesuicidência. Que acontecem umas coisas, a gente fala assim: menino, que coincidência. Coincidência nada, gente, não tem coincidência no reino de Deus. Caiu na parte do campo que pertencia a Boaz. Gente, existe propósito disfarçado de coincidência. Existe um propósito disfarçado de coincidência que quando ele te encontra, você fala assim: agora eu entendi porque que eu estou passando por esse processo. Agora eu entendi. Sabe quando, às vezes você está indo numa rota, do nada o GPS te manda virar e não é mais por ali. Aí você depois fica sabendo, não, é porque teve isso, teve aquilo naquela rua. Você fala: agora eu entendi porque que eu desviei a rota. Por que que eu tive que vir por aqui. Por que que eu não passei por aqui. Porque tinha que ser assim. Aí você olha e fala assim: existe processo disfarçado. Ruth estava apenas colhendo restos, mas Deus já estava preparando um reencontro com o seu futuro. As meninas solteiras aqui da igreja, eu fico falando, gente, falo para a Bianca direto: minha irmã, eu estou te ajudando a procurar o teu Boaz. Sabe por quê? O Boaz, ele não vai estar num lugar onde ela vai ter que ir procurar ele. O Boaz, ele não encontrou a Ruth perambulando por aí. O Boaz, ele encontrou a Ruth onde ela estava trabalhando, onde ela estava servindo. Por isso eu falo para ela: enquanto você está aqui servindo, não tem ninguém na fotografia, ela está tirando foto. Num culto, se tiver segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, está tirando foto. O pai faleceu, estava na igreja tirando foto. Irmão, não sou eu que estou dizendo, é o Senhor quem está falando. Então, irmão, o Boaz vai te encontrar. E eu sempre falo: você está solteiro? Para de se desesperar, irmão, porque o que Deus tem para ti vai chegar. Mas tem que te encontrar no lugar, tem que te encontrar trabalhando, tem que te encontrar fazendo alguma coisa para o Senhor. Porque a bênção, ela vai nos alcançar, sim. E a gente vai olhar e vai falar assim: meu Deus, tinha propósito. Tinha propósito nessa coincidência. E eu vou falar aqui para ficar já registrado, viu, gente? Quando o Boaz entrar aqui dentro dessa igreja e ele procurar uma pequenininha que tira foto, vocês falam que eu já estou pronto para fazer esse casamento, amém? Glória a Deus! Quando ele chegar aqui, vocês já me ajudam. Fala: será que esse é o Boaz? Ô, glória! Brincadeiras à parte, mas é verdade, gente. Então, não existe casualidade quando estamos no processo com Deus. Existe propósito disfarçado de coincidência. E algo que eu amei dessa história é que o processo é o lugar do encontro com o propósito. Não existiria a Natália entendendo o Deus da provisão. O Deus, domingo, gente, o filho da Natália sendo batizado com o Espírito Santo. Foi a maior manifestação da gente ver Deus falando assim: eu não quero a tua empresa. Eu não quero o que vocês podem me dar de recursos financeiros. Eu quero vocês. Porque quando ele teve eles viram a casa sendo alcançada, os filhos. A gente viu num grupo esses dias da igreja, a Kátia compartilhando, né? A Olivia servindo em um ministério, o Brian na igreja assistindo o culto, a Natália aqui com o neto pregando e o Júnior também servindo na igreja. Gente, você precisa entender, a única coisa que Deus quer é o teu coração. Então o processo, quem determina quanto tempo vai passar por ele, sou eu e você. Então o meu desejo nessa noite é que você olhe e fale: Deus, o que o Senhor quer de mim nesse processo? O que é que eu ainda não estou fazendo nesse processo? O que eu ainda não estou entregando nesse processo? Deus, o Senhor precisa ter tudo de mim. Eu entrego tudo. Eu quero estar nesse lugar onde o Senhor quer que eu esteja. Porque se você ainda está passando no processo, meu irmão, aí volta de novo. Igual eu falei, nós vamos passar no processo até Jesus voltar? Sim, mas são processos diferentes. A minha mãe sempre falava para mim, quando eu era criança, ela já me ensinava isso. Ela falava assim: Sam, se você está passando por uma coisa de novo, é porque você foi reprovada.
E eu aprendi isso com ela. Está passando por um problema financeiro, uma guerra aqui nas finanças. Aí parece que você foi aprovado. Você fala, agora eu acho que está indo. Daqui a pouco desce tudo de novo. Fala assim, rapaz, eu acho que eu não fui aprovada, não. Fui reprovada aqui no processo. Está passando por uma guerra espiritual. Aí você chega na igreja, irmão, você ora até pelo cachorro que está passando na rua. Você fala assim, eu acho que hoje eu fui ativada. E vive aquilo. No outro dia, hoje eu não estou sentindo vontade de orar. Aí cai tudo de novo. Aí volta a querer ficar só dormindo, só no Instagram. Oh, Jesus, tem misericórdia. Ninguém aqui faz isso. Amém. Aí você volta de novo para aquele caos que você estava vivendo. Aí você fala assim, por que eu parei? Por que eu estou procrastinando de novo? Por que eu mesmo estou me sabotando? Aí você se sente lá no final da fila tendo que conquistar tudo de novo. Porque você ainda não foi aprovada nesse processo. Se você está passando de novo o que você está passando, você ainda não foi aprovado, mas você vai ser. Só que existe um segredo. Tem que permanecer. O difícil não é começar, porque começar, todo mundo começa alguma coisa. Casamento é a maior prova disso. Irmão, não é difícil casar, não. Difícil é ficar casado. Seu marido pode ser bem bonitinho. Mas tem dia que é difícil, gente. Vocês acham que não? Não é não? Tem dia que você fala assim, irmão, esse ser humano que eu amo, eu estou querendo matar ele, imagina os outros. É difícil, mas eu escolho permanecer todos os dias. Eu escolho permanecer todos os dias. Então, se no casamento eu tenho que fazer isso, na minha vida com Deus eu também tenho que escolher permanecer. No meu dia a dia eu tenho que escolher permanecer. Na palavra liberada eu preciso continuar ali, fiel. O Senhor liberou uma palavra. Irmão, não dá para você receber a palavra hoje, amar ela e amanhã você não querer mais a palavra. Existe um segredo sobre aqueles que permanecem. Existe uma porção diferente para aqueles que ficam até o fim. As que permanecem até o fim sempre experimentam uma porção do céu diferenciada. Nós precisamos permanecer, mesmo quando tudo diz, para que você vai ficar aí? Não tem mais nada para você fazer aqui. A gente tem experiências que nós já passamos aqui na igreja, gente, o culto acabou. Gente, Deus abençoe, vai na paz, vai viver a melhor semana da tua vida, colocaram uma música e a gente ficou aqui conversando. Do nada o Espírito Santo veio assim, ó. Falamos que foi isso, gente, o culto já tinha acabado. Aí de repente quem estava lá no hall veio para cá para dentro de novo. Quando viu, o culto da manhã começou às 11 horas, quando viu a gente já estava 5 horas da tarde, o povo estava chegando para o culto da tarde, a gente ainda estava aqui. Mas existe uma porção diferente para aqueles que permanecem. Não tem uma vez que o céu não vai se abrir se você pedir por mais. Não vai ter uma vez que você vai encontrar o céu fechado. Quando você ajoelha lá no seu quarto, quando você chega aqui na igreja, onde quer que você adore ao Senhor. Quando você fala assim, Deus, mais do que coisas, mais do que pessoas, mais do que bens, mais do que qualquer outra coisa que o Senhor possa fazer. Eu quero permanecer porque eu quero mais da tua presença. Vocês acham que todos esses testemunhos e muitos outros que a gente poderia contar está sobre uma cura, sobre uma provisão financeira? Gente, eu falo isso para a Mari. Mari é muito mais do que você imagina. Não é sobre a Mari, mas é sobre o que a Mari vai alcançar. Porque não é sobre mim, nunca é sobre mim. A dor que a gente está passando hoje nunca é sobre a gente. É sobre as pessoas que nós vamos... Aonde esse testemunho vai chegar? Mas ela precisa permanecer. O testemunho está completo? Não está completo, mas eu permaneço firme nesse lugar. Porque antes eu não conhecia o Senhor, mas agora eu conheço. E eu conheço de andar com Ele, eu não conheço do que o povo fala. E aí Ruth decide permanecer. E a gente vê que a decisão de permanecer do lado de Noemi, Ruth casa com Boaz, vive uma vida maravilhosa. Ruth vive honra. Imagina se ela tivesse feito igual Orfa, tivesse dito assim, realmente, minha sogra, um beijinho pra ti, sorry, e tô indo ali atrás de uma vida. Mas não, ela diz o que não, eu vou ficar aqui. A obediência, irmão, te leva a lugares que a tua fé não te leva.
A tua persistência em dizer, eu vou permanecer aqui nesse lugar. Mesmo que eu não esteja entendendo por que eu estou aqui. Mesmo que eu não esteja entendendo ainda o que o Senhor está fazendo. Eu vou decidir permanecer. Eu decido obedecer ao Senhor até o fim. A decisão de permanecer nos faz alcançar coisas que muitas vezes a nossa fé não nos leva. Porque tem dia que a gente está com muita fé, tem dia que a gente está com fé de menos. Não é verdade? Tem dia que a gente acorda, meu Deus do céu, com muita fé. Mas tem dia que é melhor que ninguém fale com a gente, porque a pessoa é capaz de falar assim, mas você é crente mesmo? Porque você não está crendo muito hoje. Então o processo é o lugar de encontro com o propósito. E por último, a superação, ela traz redenção. No fim, Ruth se casa com Boaz, gera Obed, que é avô de Davi, da linhagem de Jesus. O que começou com perda, terminou com um propósito e um legado eterno. Você está preparada para tudo aquilo que o Senhor está gerando na tua casa? Tudo aquilo que o Senhor está gerando na tua vida, se você pudesse colocar de pé no seu lugar. Tudo aquilo que o Senhor está gerando na tua casa, na tua vida, não se limita a você. O que Ele está gerando hoje na tua casa, irmão, é para que você tenha um legado eterno, para que os teus sejam alcançados, para que você possa olhar para a tua família e dizer assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, para que você possa olhar e dizer assim, está valendo a pena cada sacrifício, está valendo a pena cada noite de choro. Ah, Deus, hoje eu estou pagando o preço por esse marido. Hoje eu estou pagando o preço por esse filho, Deus. Mas eu sei que vai valer a pena cada lágrima. Eu sei que está valendo a pena. No céu vai valer a pena. O Senhor está escrevendo tudo. O Senhor não perde nenhuma das tuas lágrimas. Às vezes para a gente parece, não, eu acho que agora Deus perdeu o controle. Mas Ele nunca perde o controle. Mas nós precisamos passar por esse processo. O processo não apenas mudou a vida dela, mas abençoou gerações. Eu quero declarar sobre a minha e sobre a sua vida, que o processo que você está passando hoje, por maior que ele seja, por mais difícil que ele seja, eu não sei quantas pessoas você perdeu no meio do processo. Eu não sei quão difícil o processo está sendo para você. Eu não sei, pela causa de Cristo, que você já perdeu. O fato de você ter decidido viver para Jesus. O fato de você ter dito, eu vou me posicionar. Eu não sei quantos amigos você já perdeu. Quantas mesas você não consegue mais sentar porque as pessoas te rejeitam. Eu não sei. Mas de uma coisa eu posso te afirmar. A sua decisão em permanecer. A sua decisão de ser fiel e obediente ao Senhor vai te fazer viver bênção de geração em geração. Eu quero declarar sobre você que os teus filhos viverão o fruto da tua obediência, que os teus filhos viverão sim o fruto da tua obediência, da tua permanência, que a tua família, onde for citada, onde falar o teu nome e o teu sobrenome, as pessoas vão saber, essa mulher de Deus, ela permanece. Onde Deus chama, ela floresce. Onde Deus chama, ela vai. Onde Deus diz para ela que ela tem que fazer, ela faz. As situações externas não movem o coração dela, porque o que está dentro é mais forte. A superação começa com uma escolha. Ruth não sabia o final da história, assim como eu e você, nós não sabemos. Nós não sabemos o final da história, mas nós decidimos confiar. Superar é escolher permanecer, mesmo sem entender. O processo pode ser doloroso, mas é o solo onde Deus planta o milagre. Existe uma frase que eu amei ela demais, eu queria tanto que você guardasse no seu coração. O processo que você vive hoje pode ser o campo onde Deus vai apresentar o propósito que vai mudar toda a tua história. Então não reclama do processo, aceita o processo e fala, Deus, eu já estou pronta para ver como que eu vou sair desse lugar. Deus, da forma que eu entrei, eu não quero ser nunca mais. Eu já estou preparada para ver a mulher que vai sair desse processo vitoriosa, virtuosa.
Eu já estou preparada para viver aquilo que o Senhor tem. E eu te pergunto hoje, o que você tem perdido no processo? O que você precisa entregar para permanecer fiel como Ruth? O que será que você precisa entregar hoje ao Senhor? São seus questionamentos? Porque às vezes o que nos impede de viver aquilo que Deus tem são os nossos questionamentos. A gente questiona tanto. E isso é mais falado ainda para mulheres. Gente, como nós questionamos? Nós questionamos Deus por quê? Por que eu? Por que agora? Por que não a fulana? Por quê? Por quê? E talvez o que está impedindo eu e você de viver aquilo que o Senhor tem, de viver e romper nesse processo, são os questionamentos. Então entregue ao Senhor hoje os teus questionamentos. Coloque aos pés do Senhor e fala assim: Deus, me perdoa se até aqui eu questionei demais. Pai, eu quero ser fiel como Ruth foi. Eu quero permanecer. Eu quero ser aquela que quando pode estar tudo desabando ao meu redor, pode estar tudo um caos, eu quero estar aqui no lugar onde o Senhor me chamou. Onde o nosso marido, irmão, ele olha pra gente e fala assim: você está vendo a mesma situação que eu? Mas por que você não está desesperada? Descabelada? Aí você vai falar assim: porque eu escolhi permanecer. E quem escolhe permanecer, rompe. Quem escolhe permanecer, irmão, tem honra. Não é vergonha, tem honra. Existe algo maravilhoso sobre quem decide permanecer. Então que a tua casa te reconheça assim. Que o teu marido olhe para você e fale assim: você está vivendo a mesma coisa que eu. Que os teus filhos cheguem na escola e falem assim: vocês precisam conhecer minha mãe de novo. Porque a minha mãe, quando você foi lá na casa há uns dias atrás, não era ela mais, agora não é ela mais não. Minha mãe agora é legal. Minha mãe está com um sorriso no rosto. Porque quem escolhe permanecer, mesmo quando não está entendendo nada. Quem escolhe permanecer, eu não sei o que o Senhor vai fazer, irmão, eu só sei de uma coisa: Ele vai fazer. Como Ele vai fazer? Também não sei. Eu não sei como e nem quando, mas eu sei que Ele vai. E eu tenho certeza que no próximo encontro de mulheres, nós vamos ter mais testemunhos para contar daquilo que o Senhor está fazendo. Nós estamos superando, amém? Todo e qualquer processo que você está passando até aqui, eu quero declarar sobre a tua vida que você está superando no Senhor. Eu quero declarar sobre mim e sobre você nessa noite, que o Senhor possa te encontrar decidindo permanecer nele. Que o Senhor agora, nesse momento, possa ir de encontro com o teu coração. Eu não sei o que você passou nessa semana, mas essa semana nós nos preparamos para algo. O Senhor tem levantado um time de mulheres e elas estão comigo e eu comecei a gerar junto com elas e tenho falado: nós vamos orar nessa noite por cura. Cura emocional, física. Eu não sei qual a cura que você precisa. Talvez você precise de cura nas emoções, porque isso tem te deixado estagnada. As tuas emoções têm te paralisado de um jeito que você não está conseguindo fluir naquilo que o Senhor te chamou. Talvez você está sentindo dores físicas que estão te impedindo de viver aquilo que o Senhor tem para você. E nós nos consagramos, oramos, geramos isso que nós vamos fazer aqui. E eu queria pedir para você, se você está aqui e você sente alguma dor, se você precisa de cura nas emoções, se você precisa de uma cura física, eu quero te pedir para que você levante a sua mão e uma dessas mulheres, elas vão até você. Você vai só levantar suas mãos, você não precisa vir aqui na frente. Onde você está, uma dessas mulheres vão até você. Se você quiser dizer para ela o motivo pelo qual você quer oração, você pode dizer. E nós como igreja vamos continuar intercedendo, vamos continuar orando.
Mas se você precisa de oração, você fala assim: eu preciso ser curada, eu mesma estou me sabotando, eu mesma estou procrastinando aquilo que o Senhor quer para mim. Quando eu penso que eu estou avançando, eu estou regredindo. Quando eu penso que eu estou avançando, vem pensamentos malignos. Quando eu penso que estou avançando, pensamentos de morte tomam a minha mente. Quando eu penso que eu estou indo, eu estou fracassando de novo. Nessa noite o Senhor te encontra. Hoje você vai decidir perseverar. Hoje você vai decidir permanecer nesse lugar. Nós vamos romper. Nós vamos romper. Pai, eu oro pelas minhas irmãs nessa noite. Eu oro para que pensamentos que não vêm do Senhor, Pai, saiam agora. Todo pensamento de morte sai agora. Que possamos entender que o processo é necessário. Eu declaro cura. Eu declaro vida, vida. Se você fala em outras línguas, eu queria te pedir agora, comece a interceder por essas irmãs. Eu sinto muito forte no meu espírito. Tem pessoas que estão sendo libertas. Tem pessoas que hoje estão se posicionando no reino do Espírito. Existem pessoas, existem mulheres que estão se levantando. E porque elas estão se levantando, as suas casas serão alcançadas, sua família será alcançada, seus filhos. Então comece a declarar: levanta, levanta mulheres, levanta mesmo, Deus. Levanta essas mulheres nessa noite. Levanta profetas, levanta pastoras. Levanta, levanta. Será que você pode levantar suas mãos?
Obrigado, Jesus. Obrigada por essa noite. Obrigada por esse encontro. Pai, obrigada pela tua presença. Que assim como Ruth, nós possamos permanecer. Que possamos ser fiéis àquilo que o Senhor nos chamou. Que possamos ser fiéis à palavra que o Senhor liberou. Pai, que mesmo que situações, circunstâncias nos falem para desistir, queiram nos dizer que não tem nada a ver com aquilo que o Senhor falou, que possamos dizer: eu só vou para onde o Senhor mandar ir. Eu só vou fazer aquilo que o Senhor mandar fazer. Nós permaneceremos fiéis até o fim. Senhor, quando o Senhor olhar para o ministério de mulheres que tem nessa igreja, o Senhor nos encontre te adorando, que o Senhor nos encontre perseverando na tua palavra, que o Senhor nos encontre fiéis. Eu oro para que um exército de mulheres que tem compromisso com a tua palavra se levante. Um exército de mulheres que são fiéis ao Senhor. Um exército de mulheres que estão dispostas a entregar qualquer coisa pelo Senhor. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é maravilhoso. Porque numa sexta-feira comum, onde nós nos reunimos, o Senhor cura, o Senhor transforma, o Senhor liberta. Te entregamos tudo, Jesus. Estamos aqui para te adorar, para dizer que só o Senhor é digno. Pai, o processo, muitas vezes nós não entendemos ele, mas decidimos te obedecer. Quantas de nós, Pai, como Ruth, perdemos pessoas no meio do processo, sofremos no meio do processo, mas assim como ela, nós vamos permanecer confiando no Senhor. Eu quero declarar sobre as tuas filhas nessa noite, Pai. Que esse final de semana seja poderoso. Pai, eu quero declarar que não seja um culto, um momento onde elas vivem uma ativação e elas vão embora. Mas eu quero declarar que elas terão uma vida ativada, um ministério ativado, uma casa ativada. Eu quero declarar sobre as tuas filhas que elas vivam a maior ativação até aqui. Pai, eu quero declarar sobre elas línguas. Eu quero declarar sobre elas que ao abrir da boca delas o céu desça. Eu quero declarar que quando elas abrirem as suas bocas, milagres, prodígios e maravilhas comecem a acontecer. Eu declaro sobre as tuas filhas que elas vivam ativadas para a tua glória, entendendo que o processo é necessário, mas o Senhor está conosco. E se o Senhor está conosco, nós temos tudo o que precisamos. Tudo o que precisamos, Pai. Obrigada por essa noite, Pai. Obrigada porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Amém? Será que você pode celebrar o nosso Deus? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Deus abençoe você, a sua casa, sua família. Obrigada por vocês terem vindo. Olha para essa irmã que está do seu lado e fala assim: eu quero te ver domingo. Abençoada. Quero que vocês lá fora, por favor, tirem uma foto, gente. Nós fizemos com muito carinho para vocês. Tirem foto, comam, não deixem nada de comida lá fora, por favor, também. Amém? Deus abençoe vocês, vão na paz, em nome de Jesus. Amém.